Renato, boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí que o Luan está relacionado, né? E aí a maior dúvida que surge, ele tem condições de jogar? Se tem, quantos minutos? O que você está planejando para o Luan já para o jogo contra o Curitiba? Ou ele está viajando porque o Grêmio não volta a Porto Alegre e aí já avisando o jogo contra o Corinthians? É mais ou menos por aí. Ele está fora do jogo ainda. Ele ainda não fez alguns trabalhos necessários com bola para poder ficar à disposição para uma partida. Mas ele vai viajar, ele vai ficar com o grupo, vai fazer os treinamentos. E aí, conforme for nesses treinamentos do final de semana, até na próxima terça-feira, ele que vai dar o resultado para a gente. Se ele se sentir bem, se ele não estiver sentindo nada, aí sim a gente pode aproveitá-lo no jogo contra o Corinthians. Se vai começar, se vai entrar um tempo, se vai jogar o primeiro tempo, o segundo tempo, bom, aí é outro departamento. Mas contra o Curitiba ainda não, é um pouco arriscado, mas ele vai viajar para ficar com o grupo. Renato, depois do jogo contra o Cruzeiro, na coletiva, você disse que faria uma reunião na sexta-feira com o grupo de jogadores para falar sobre todo esse ambiente que o Grêmio vive nesse momento. Você fez a reunião, como é que foi a conversa e o que você tirou, principalmente, dessa conversa com o grupo? Não, a reunião não teve porque hoje está meio corrido o negócio, né? Porque a gente tem que treinar, como nós já treinamos, fugir um pouquinho da chuva, tem o jantar, tem o voo. Essa conversa ficou para Curitiba, até porque a gente vai estar concentrado lá, a gente vai ter tempo. E lá eu converso com o grupo. Mas a conversa, como sempre tive com eles, uma conversa boa, uma troca de ideias, conversar sobre o momento, ver o que eu posso passar para eles, posso escutar alguma coisa da parte deles, para que a gente possa melhorar em todos os sentidos, já que nós estamos chegando numa fase decisiva aí não só do Campeonato Brasileiro, mas principalmente da Libertadores. Renato, o quão importante para o Grêmio é se manter nesse G4 ou G5 do Campeonato Brasileiro, mesmo ainda estando na Libertadores, e se você já faz algum cálculo aí de quantos pontos dá para conseguir nesses próximos 3 jogos? Não, eu não vou fazer, não é do meu feitio, ficar fazendo, pensar em números nos próximos 2 jogos, 3 jogos ou 4 jogos. A gente tem que ir degrau a degrau, jogo a jogo. É importante a gente se manter no G4, porque nos dá uma vaga direta para a Libertadores. Nós estamos na Libertadores, como você falou, mas nós não temos garantias nenhuma que o Grêmio vai ganhar a Libertadores. Então é por isso que a gente tem que ficar vivo no Campeonato Brasileiro, se manter no G4 e brigar também pela Libertadores. Então o objetivo maior é esse. Por isso que eu falei para vocês que a gente nunca vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado, até porque antes nós tínhamos uma possibilidade de brigarmos ainda pelo Campeonato Brasileiro, só que a cada rodada fica mais difícil, justamente porque o Grêmio está na Libertadores também, entendeu? Então é importante a gente estar ligado no Campeonato Brasileiro para se manter no G4, porque nos dá uma vaga direta para a Libertadores, e é lógico, nunca vamos deixar de lado também a Libertadores. Então a gente tem que ficar brigando no Brasileiro e na Libertadores. O objetivo basicamente é o mesmo, estar na Libertadores no ano que vem e brigarmos pelo título da Libertadores esse ano. Renato, na entrevista pós-jogo contra o Cruzeiro, você me corrige se estiver errado, assim, mas o sentido me parece que foi esse. Você disse, olha, não dá para cobrar agora que o Grêmio faça o espetáculo que já fez, porque mudou muito e nós temos que ganhar independente do espetáculo. Como é que faz, à medida em que o Grêmio sempre, não pelo espetáculo, mas o Grêmio sempre jogou bem para ganhar, e até teve jogos que jogou bem e não ganhou nesse ano. O Grêmio sempre apresentou um futebol. Como é que é ter que administrar talvez uma mudança de estilo do Grêmio que você está sendo obrigado a fazer? Ou, de certa forma, você está querendo também tirar um pouco o peso de se cobrar espetáculo de jogadores que agora têm a necessidade de fazer resultado mais do que jogo bonito? É bem interessante o teu discurso, as tuas palavras, e eu concordo plenamente com um pouco de tudo. Quando eu falo que o Grêmio, eu sempre prefiro que a equipe ganhe os 3 pontos, ganhe a partida, do que dar espetáculo. O Grêmio vinha jogando um futebol maravilhoso, vinha dando espetáculo e vinha encantando o Brasil e conseguindo os resultados. Mas aí entra uma coisa muito simples, né, no futebol. É só vocês verem quantos jogadores o Grêmio perdeu. Então fica difícil você manter
o mesmo nível do futebol que o Grêmio vinha apresentando, no momento que você perde várias peças importantíssimas. O nosso estilo de jogo, basicamente, ele continua o mesmo. O nosso esquema continua o mesmo, só que com peças diferentes. Então, fica impossível você apresentar aquele futebol que o Grêmio vinha apresentando no momento que você não tem uma ou duas mudanças, tem várias mudanças. Então, não precisa se esticar muito na resposta. No momento que você não tem todas as peças à disposição e no momento que você, de repente, começa a ter essas peças, mas essas peças não estão 100%, é óbvio que você não vai conseguir fazer tudo que a gente vinha conseguindo fazer. Então, por isso que eu falo, o mais importante no momento, e vai ser assim no final, até o final do ano, é o Grêmio buscar os resultados no Campeonato Brasileiro para nos garantir, no mínimo, uma vaga na Libertadores e brigarmos para passarmos de fase e brigarmos pelo título. O objetivo é o título, mas só que tem outras 3 grandes equipes que também querem esse título. Então não adianta nada a gente, o Grêmio vai voltar a apresentar um futebol maravilhoso. Não, o Grêmio não vai voltar. Pode ser até que ele volte a fazer grandes apresentações. Isso eu não garanto, devido a todos os problemas que a gente vem tendo. Então o mais importante no momento agora é o Grêmio buscar os resultados, tanto no Campeonato Brasileiro como principalmente na Libertadores. Se vai jogar bem ou não, bom, aí é outro departamento. Mas o mais importante de tudo, sem dúvida alguma, são os resultados. E esses resultados que a gente vai brigar para buscar. Ô Renato, você falou nas peças que perdeu nesse tempo, né? Quando que o torcedor pode esperar que o time tenha aqueles titulares que eles, né, o torcedor já conhece, já sabe de cabeça? É difícil até para mim, porque a gente está tendo vários problemas. Aí daqui a pouco um jogador começa a se recuperar, daqui a pouco, tomara Deus que não, mas daqui a pouco machuca outro, ou daqui a pouco esse mesmo jogador volta a sentir a mesma lesão ou outro tipo de lesão, então fica difícil. Tem jogadores, por exemplo, que esse ano aqui, infelizmente, a gente não conta mais com eles. Então é uma série de problemas. Eu vejo, até pouco tempo atrás, o Brasil todo elogiando a equipe do Grêmio. E eu poderia garantir para vocês que se nós tivéssemos todas as nossas peças em mãos, o Grêmio ia continuar jogando aquele futebol maravilhoso, o Grêmio não ia passar tantos sustos em alguns jogos, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro, se tivesse todo mundo inteiro, todo mundo à disposição. Agora, tem outro lado da moeda, que as pessoas também têm que pensar, né? O Grêmio, basicamente, perdeu 70% do time dele, por causa das lesões. E o Grêmio hoje é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio continua sendo ainda o único representante do futebol brasileiro na Libertadores. E isso tem um peso muito grande. Muito grande. Tem muitas equipes grandes, fortes, com grandes contratações esse ano, que só está disputando basicamente o Campeonato Brasileiro e estão atrás do Grêmio. Então, a gente tem que ver o lado bom também. É impossível você perder 60%, 70% de jogadores e você manter o mesmo nível. Daqui para frente, o que eu falei lá na coletiva após a partida. O mais importante para o Grêmio agora são os resultados. E vamos buscar os resultados que nos interessam, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. Se por um acaso, numa dessas partidas, o Grêmio conseguir jogar bem ou apresentar aquele futebol, ótimo, ótimo. Mas entre a opção A e a opção B, eu fico com o resultado da partida, que é o mais importante para a gente. Renato, o próximo jogo é contra o Coritiba e o time paranaense desenha um cenário um pouco mais complicado, porque a situação na tabela não é tão boa, só no retorno o time estaria rebaixado se pegar a pontuação. Então a torcida está pedindo mais raça para os jogadores, né? O time está mais concentrado também, tem todo um para voltar a vencer contra o Grêmio. O que tu espera desse confronto? É um clima de decisão para o Coritiba? Como é que se desenha para o Grêmio esse confronto? Mas da parte deles poderia ser diferente, né? É o que eu sempre falei, ainda no primeiro turno. Daqui a pouco, no segundo turno sempre mais difícil, porque é praticamente a reta final do campeonato, as equipes brigando pelo título, isso é o meu discurso lá atrás, equipes brigando pela Libertadores, pela Sul-Americana e equipes brigando para não cair. Então, eles estão jogando basicamente tudo ou nada. Então é normal, agora não só o Coritiba, mas de repente a gente pega uma outra equipe que está brigando contra o rebaixamento, o discurso é esse. Uma hora eles têm que acordar, porque o campeonato vai acabar. Isso no discurso deles. Então não tem jogo fácil. Você pega equipes brigando lá em cima, equipes brigando lá embaixo, mas a gente precisa ser inteligente de poder trabalhar em cima do desespero do adversário
E, acima de tudo, voltarmos a ter aquele foco durante os 90 minutos que a gente sempre teve, porque do outro lado vai ter uma equipe que vai brigar os 90 minutos para conseguir a vitória, porque é o objetivo deles. E a gente tem que ter o foco, porque a gente não pode ficar, de repente, achando que nós vamos passear o resto do Campeonato Brasileiro, porque nós temos o nosso objetivo. Se nós tivéssemos uma vaga garantida já entre os 4 no Campeonato Brasileiro, até seria justificável. Só que o Grêmio ainda não está. Mas aí, por outro lado, tem aquilo que eu falei para vocês também na entrevista coletiva. O Grêmio, daqui a pouco, tem jogadores que não pode ser assim, mas eu fui jogador, eu sei, é difícil, às vezes, você tirar da cabeça do jogador. É o pensamento do dia 25. Então, daqui a pouco, o jogador acha que não precisa se expor. Às vezes, até então, não acredito que esteja acontecendo, mas a cabeça do jogador sabe como é que é. Não vou dividir essa, porque eu, de repente, me machuco. É que nem a véspera de uma convocação para a seleção brasileira. Fica difícil. O jogador, às vezes, não quer se expor para não se machucar e ficar fora do jogo dia 25. Só que até lá, nós temos mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, onde a gente precisa procurar somar um maior número de pontos aí, porque a cada rodada é uma rodada a menos e o nosso objetivo é garantirmos a nossa permanência na Libertadores do ano que vem, já através do Brasileiro. Renato, até o jogo contra o Barcelona, o embarque, tem 3 jogos. Curitiba, Corinthians e Palmeiras. O que é mais importante? Dar ritmo aos jogadores que estarão na delegação para Guayaquil ou poupar aqueles que estão por voltar, por exemplo, o Luan? Eis a questão, né? Eis a dúvida. E é uma dúvida que eu falo. Você põe para jogar, tem esse problema, depende do jogador não querer se expor para não se machucar para o dia 25. Você não põe para jogar, o jogador de futebol perde o ritmo de jogo, que é importantíssimo. A questão é essa. Então, vamos jogo a jogo. No jogo contra o Curitiba e provavelmente contra o Corinthians, a gente vai procurar manter o ritmo de jogo do time. Depois, contra o Palmeiras, a gente vai pensar para ver o que é melhor, entendeu? Porque é o que eu falo, são decisões difíceis de serem tomadas, mas alguém precisa tomar essas decisões. E eu sou pago para tomar decisões. Então, é aquilo que eu falei. O mais importante agora é buscar os resultados que nos interessam no Campeonato Brasileiro e mantermos o ritmo de jogo do time principal. É que a gente não fez a de praxe, né, Renato? A gente tem o grupo, sim, o JP quer deu saber o grupo, time. Mas não, a tendência de time. O time eu não quero saber, tem que ter noticiário até domingo. Bom, se quer dizer, também não tem problema, a gente está liberado. Não, mas são palavras do Sombra, viu? Ele está colocando as palavras na sua boca. Ele é o assessor, então... Pois é. Diga aí. Vai aqui com o Renato, e vamos fazer a última pergunta da coletiva para o Renato sobre o time. Ele vai com um grupo completo, Renato, ou pelo menos aquilo que tens de melhor, até o Luan está viajando para Curitiba. Ficam 3 ou 4 jogadores aqui em tratamento, mas que não teriam condições também de jogar. Tu tem uma projeção de time, ou pelo menos uma estratégia de time para esses 2 jogos fora de casa? O Luan, tu sabe que não joga, mas todos os jogadores, tu vai para o jogo do Curitiba com a estratégia de botar aquilo que tem de melhor? Ou vai fazer um balanço para jogar contra o Corinthians? Não, degrau a degrau, jogo a jogo. Contra o Curitiba ainda a gente precisa manter o ritmo dos jogadores. A não ser que alguém esteja de hoje para amanhã ou de sábado para domingo, passe mal, sinta alguma coisa, algum incômodo. Ainda nós temos um treinamento lá em Curitiba. Mas, basicamente, não digo 100%, mas basicamente vai ser a equipe que jogou o último jogo.